Olá, bem-vindos novamente aí no canal Passeio em Direito. Meu nome é Manuel Antônio e a gente está aqui na proposta de bater aquele papo em cima do assunto de inventário, né? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente continuar com esse nosso bate-papo aqui e implementar as novas funções aí no canal que depende da inscrição do pessoal, depende do número de inscritos, né? Mas vamos tecer alguns comentários a respeito do que vem a ser é, inventário, né? A ideia não é dar aula, né? A ideia aqui não é fazer um apanhado de aula, nada disso não. É tentar estabelecer uma linha de raciocínio de como as coisas funcionam, né? De como as coisas funcionam no inventário. Mas nesse papo inicial, o que a gente, se a gente vai falar de inventário, o que é um inventário? O inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial que tem a finalidade de transferir a propriedade do falecido, né, a propriedade dos bens do falecido, para os que ficaram vivos, né, os herdeiros. Na verdade, vai se fazer um levantamento de tudo que o falecido possuía e vai passar isso para os seus sucessores, né? Os herdeiros, aí tem as classificações, né? Os legatários, os herdeiros testamentários, e isso tudo está lá no código. Mas basicamente é isso. Vai se passar, o inventário é para isso. Mas a sucessão, a ideia, o conceito de sucessão, ele se dá no momento da morte do titular desses bens. Então, os bens, eles não ficam sem um dono. Em nenhum momento, a propriedade da pessoa que falece não fica sem dono. Porque existe, no direito, existe lá o princípio de Saizini, que faleceu, automaticamente os bens já pertencem aos sucessores. Então, por esse princípio, né, que está lá gravado lá no artigo 1700 alguma coisa do Código Civil, é só ir lá no Código Civil que você vai ver esse princípio, já está dito isso, e é um princípio, e é um artigo, né, que já está há bastante tempo, né, no Código Civil, desde do primeiro Código Civil propriamente dito, né, desde a época do Império. Então, o que acontece? Se o momento da morte é o que define a sucessão, o momento da morte é importante, né? E isso vai se refletir lá no inventário. O documento mais importante, que sem ele você não consegue fazer o inventário, é a certidão de óbito. Então, é muito importante, eu acho que se a gente for fazer assim, quem vai fazer a ação, quem vai buscar, tanto no extrajudicial quanto no judicial, a pretensão pelo inventário, a certidão de óbito ela é um elemento indispensável para isso. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é através da certidão de óbito que você vai ter ali todos os elementos gravados, onde vai traduzir melhor, onde vai amparar e embasar melhor o seu inventário. Então, muitas das vezes, a certidão de óbito, quando ela é mal feita, ela vai ser um entrave lá dentro do inventário, né? E para se corrigir uma certidão de óbito, você vai ter que fazer uma outra ação, que é uma ação de retificação do registro civil daquela certidão. Então, a certidão de óbito ela é importante. Mas, antes de caminhar, né, no inventário, é importante dizer que esse artigo lá, o 1784 do Código Civil, ele está junto com o artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Mas vamos deixar de lado essa ideia de artigo e tudo mais. A ideia da sucessão, a ideia da perda, né,
da capacidade civil de uma pessoa vem através da morte, mas lá na Constituição está dizendo que o início da personalidade civil vem com a vida, vem com o nascimento. Então, nasceu com vida, você adquire personalidade civil. Tá? Morreu, você perdeu a capacidade civil. Então, esses dois artigos eles se complementam, o do Código Civil e com o da Constituição. Mas é interessante a ideia do óbito. Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber o que se precisa para você ter em mãos a certidão de óbito. Você precisa ter o atestado de óbito. É a declaração ou o atestado de óbito que vai atestar o falecimento desse indivíduo e para que você tenha em mãos a certidão de óbito para ingressar com o inventário. Essa certidão de óbito ela vai ser um documento judicial emitido pelo cartório do Registro Civil, né, e que é revestido de toda uma formalidade. E para você ter uma ideia, agora, há poucos anos, né, em 2017, o CNJ elaborou um provimento regulamentando a certidão de óbito. Por quê? Até pouco tempo, a certidão de óbito não era informatizada. Isso causava, assim, grandes problemas. Por quê? A pessoa falecia, isso demorava, né, muito tempo para que os órgãos, como Receita Federal, INSS, Justiça Trabalhista, todos os órgãos dependentes dessa certidão pudessem ter essa informação. Então, sem essa informação do óbito, a pessoa juridicamente continuava viva. Então, para todos os efeitos, para efeitos financeiros, efeitos tributários, efeitos previdenciários, a informação continuava valendo. O João da Silva, que faleceu, continuava vivo. Então, essa regra, essa nova regra na certidão de óbito, ditada pelo provimento número 63 do CNJ, foi interessante, porque agora, na hora da lavratura do óbito, você já tem que ir com o CPF do falecido e ali o cartório já está integrado com a Receita Federal, com o INSS, esse sistema de informatização dos registros civis, né? Os cartórios, né, já estão informatizados para poder fazer essa troca de informação e acelerar, vamos dizer assim, a baixa, né, o cancelamento de uma conta, a baixa lá na Previdência Social, né, o problema lá do trabalhista. Então está tudo já praticamente organizado, mas tem muita coisa ainda para se organizar em relação a isso. Uma outra coisa interessante é com relação à estatística dos óbitos, né? Eu estou falando do óbito porque o óbito ele é muito importante no inventário. A estatística do óbito não essa contagem ela não vai ficar gravada no local do óbito, e sim no local onde o falecido residia. Então, a pessoa, por exemplo, faleceu em Manaus, registrou, porque o registro de óbito pode ser feito lá. Ela mora, vamos supor, no Rio de Janeiro e faleceu em Manaus. Então, se faleceu em Manaus, registrou-se o óbito em Manaus, mas a contabilidade desse óbito vai ficar na conta do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa interessante isso, né? De você saber que, estatisticamente, não vem no caso do inventário, mas é interessante saber que a estatística do óbito vai na conta do Rio de Janeiro e não na conta lá de Manaus, né? É lógico que isso vai haver informações na Secretaria de Saúde, que ele pode até contabilizar lá, faleceu aqui em Manaus, né, na Secretaria de Saúde aqui, mas essa contabilidade de óbito em termos de informação vai ficar na conta da residência, do estado onde a pessoa reside, né?
Então, a certidão de óbito ela tem origem, né, no atestado de óbito. Então, é uma coisa ligando a outra aí. Mas quem emite o atestado? Então, a pessoa está lá no hospital, faleceu, quem vai emitir o atestado é o médico que estava lá no hospital. Então, o médico, né? Mas a gente tem que começar a pensar, antes de pensar em quem vai estabelecer esse atestado, a gente tem que saber que isso vai depender da causa da morte. Como é que vai ser isso? Se a morte for violenta ou suspeita, ou seja, morte por acidente, por homicídio, por suicídio e outras causas violentas, quem vai dar esse atestado vai ser o IML ou o médico perito nomeado, caso não haja um IML na situação, né, na cidade. E se for morte natural, a gente vai ter que ver determinadas situações, não é tão imediato. Se a pessoa teve morte natural e teve assistência médica, quem vai emitir o atestado médico o atestado de óbito é o médico que assistiu essa pessoa. Tá? Então, se a morte foi natural, se teve assistência, vai ser quem emitiu quem emite vai ser o médico que assistiu. Se não tinha assistência, se não teve assistência médica, né, morreu na residência, por exemplo, vai ser o médico que o acompanhava. A pessoa teve uma morte natural, né? Primeiro vai ter que se lavrar um boletim de ocorrência, né? Atestou que a morte é natural, vai ver o médico acompanhar. Se não tem, vai se atestar, se não tem um médico para atestar aquela morte ali, vai ter que ser levado ao serviço de verificação de óbito. Então, se não tem assistência médica, não teve médico que acompanhava, então vai ser o serviço de verificação de óbito, né, da cidade. Se não tem o serviço de verificação de óbito, vai ter que ser um perito nomeado para isso. E se não tem um perito nomeado para atestar essa morte, será 2 testemunhas e um responsável já resolve isso, tá? Então, tem lá o provimento, que vai definir como vai ser feita essa certidão, tem que estar revestida de toda a formalidade, porque isso aí é muito importante, esse negócio de fazer uma certidão de óbito. De repente a pessoa que foi lá fazer a certidão não conhecia, não sabia o número de filhos, não levou a documentação necessária, vai dar ruim. Vai fazer uma certidão de óbito com defeito, com erros, e isso lá na frente vai dar pano para manga para você resolver depois, né? Então, vida, a personalidade civil começa com o nascimento com vida, né? E morte, a pessoa perde essa capacidade aí com a morte. E o inventário, ele vai estar dentro disso aí. A gente tem que comentar, está lá na descrição do vídeo. Você vai clicar lá na descrição do vídeo, no link lá do blog, que a gente está colocando toda a teoria dessa situação lá no blog. E vamos ficando por aqui, para não estender muito o vídeo, a gente continua mais lá na frente, tá ok? Obrigado aí, a gente volta aí com um novo vídeo sobre inventário.